Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam aproveitando o fim de semana. Talvez seja o último final de semana onde o Bolsonaro pode aproveitar o quentinho da casa dele, né? Os familiares, né? A gente estamos super ansiosos para esse desfecho. Tão logo a notícia, né, que em tantos anos a gente espera, né, de que ele foi preso. Mas o babado é o seguinte, pessoal, na política também existe babado, existe fofoca, existe escrutinação, principalmente quando vem do advogado da própria defesa do Bolsonaro, né, o Celso Vilardi, que aparentemente ele ganhou muito bem, tá? Ganhou muito bem, ganhou tipo uns 8 milhões, cerca de 8 milhões de reais. Toda uma, né, toda a mesa de advogados ganhou essa bolada. Mas, fora isso, ele teve umas falas bem estranhas, assim, para dizer o mínimo, muito engraçadas que foram, né, enfim, que ele falou antes de ser contratado pelo Bolsonaro, né? E eu quero reagir com vocês, é claro, e a gente vai dar os nossos comentários aqui no final. Eu digo nossos porque eu acho que quem está assistindo esses vídeos concordam comigo. Ou também, se discordam, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever quem não é inscrito, né? Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, sou formada em Relações Internacionais, cientista política e brasileira também, além de americana. Então a gente vai assistir juntinho, tá bom? Vamos ver o que ele falava antes de ser o advogado dele. Será que o Bolsonaro não sabia disso, hein? Não sei, não. Eu acho que é difícil ele não saber. Eu acho que ele sabia, sim. Inclusive, ele queria contratar o Cacai, um Cacai que é bem progressista, não faz nem sentido, né? Mas eu acho que ele queria dar essa pincelada de que ele agradaria todo lado, né? Todo lado político, né? Então, é babado. Vamos lá. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista, quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Agora, gente, a gente vai assistir a uma outra entrevista um pouco mais longa, né, que ele detalha mais sobre o porquê que a relatoria deveria continuar nas mãos de Moraes, né, e que ele não vinha nenhum motivo, né, para tirar ele desse julgamento e outras cositas mais. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta para o Dr. Vilardi, que há uma narrativa também, a gente tem usado muito essa palavra narrativa, mas há uma narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes, por ser objeto do atentado, aquele que sofreria um atentado, de sequestro e depois morte, ele não poderia estar à frente e que ele deveria se declarar impedido, entre outras coisas. E a gente sabe que o tal do inquérito do fim do mundo começou lá atrás,
por uma indicação direta do Dias Toffoli para que o Alexandre fosse o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Parece que isso já foi, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija, doutor Vilardi, pacificado nas discussões até dentro do Supremo, porque várias vezes o ex-presidente Bolsonaro pediu que ele se declarasse suspeito ou que ele fosse retirado à frente dessas investigações. O que o senhor poderia dizer sobre isso, quão substancial? Porque lá na frente alguém diz, não, mas aí tinha um problema sério, porque quem investigava era quem estava sofrendo ameaça e quem conduziu e quem relatou. O senhor poderia nos ajudar nisso, por favor, se for possível? Obrigado. Claro, professor. Veja, na verdade, esse tema, como o senhor acabou de dizer, já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que eu fiz algumas críticas ao Supremo, entendi em algum momento. Em primeiro lugar, eu acho que nós devemos a nossa democracia ao Supremo, temos que deixar isso claro. Esse inquérito que se diz inquérito do fim do mundo, na verdade, foi o inquérito da luz. Sem ele, hoje, cada vez mais nós vemos que nós teríamos tido um golpe. Neste inquérito existiram decisões excepcionais. Decisões excepcionais num período excepcional são decisões aceitas, isso, inclusive, por conta de uma doutrina que é um estado de defesa da democracia. E o estado de defesa da democracia justifica, sim, decisões excepcionais. Depois nós voltamos à normalidade institucional e eu fiz críticas ao Supremo, entendendo que o ministro Alexandre e o próprio Supremo deveriam mandar algumas coisas para a primeira instância, porque já não se justificava mais o clima de excepcionalidade e, portanto, não se aceitaria mais decisões excepcionais. Agora, quero dizer que este caso está dentro da excepcionalidade. Esse caso tem que ser julgado, sim, pelo Supremo Tribunal Federal, e eu não vejo razão para que o ministro Alexandre deixe a relatoria. Porque aqui, sim, com todos os contornos, nós estamos verificando um golpe contra as instituições. Nós estamos falando, não é de uma brincadeira, não é de uma cogitação, é de uma tentativa de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal, e ainda tem uma outra pessoa que não descobriram, tem uma quarta pessoa. Não é? Então, assim, eu acho que quem quiser ficar bem com a história precisa levar esse episódio a sério. Essa narrativa de dizer que isso é uma coisa para o governo desviar a atenção, etc., não é. Isso não foi uma cogitação. E agora, eu estava assistindo vocês, o simples fato da verificação, da utilização do celular, comprova um ato de execução. Nós não estamos falando de cogitação. Pegaram o celular, compraram o chip, foram vigiar a casa do ministro e estão querendo dizer que vão ser punidos por cogitação. Não, isso não é uma cogitação. Pois é. E Andressa, vai lá, vai você. Doutor, o senhor já vê elementos de crime militar nesses episódios? Isso pode acabar indo para a justiça militar também? Olha, eu acho que até seria o caso de pensar em crime militar, isso precisa ser melhor investigado, mas neste caso específico, nós estamos, no meu modo de ver, numa organização criminosa que está absolutamente conexa com esse fato e que precisa ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que precisa julgar essa organização criminosa e que precisa punir, né? Precisa punir. Nós temos que ter aqui rigor, porque nós precisamos dar aqui uma... Defende o Bolsonaro de uma outra forma? Estranho, né? Eu acho que ele tem que rever um pouco o alinhamento dele, porque depois que o Bolsonaro for condenado, com certeza ele vai ser condenado, né? Ele e a trupe lá há alguns anos, né? Agora a gente não sabe a decisão de quantos anos será. Não acho que vai ter possivelmente um pedido de vistas, porque ficaria muito chato se o Fux pedisse vista, né? Enfim, acabar com essa sangria desatada e aí ele vai ter que rever muitas coisas, né? Muitas coisas, porque ele tá tendo uma repercussão nacional e tudo isso aí não é tão antigo, né? Isso foi o ano passado, o ano retrasado, coisas assim. Sei lá, eu acho que esse cara é meio, não sei, eu não sei se ele tem tanta certeza do que ele tá falando aqui nessa entrevista, então ele tem que decidir qual lado que ele quer ficar, se quer do lado do Bolsonaro ou do lado do argumento dele que tinha um pouco de mais racionalidade, né, de razoabilidade. É um pouco estranho ser divulgado, né?
Não vou falar nada, né? Porque eu acho que a gente não deve se meter nessas coisas quando a gente não estuda a mesma coisa que eles, mas a gente sabe que nesse caso eles têm que defender o cliente, mas difícil, né? Porque ele foi bem argumentativo nas ideias dele. Então, ele tem que explicar por que que ele mudou, porque tem um pouco também da ética, né? Se há alguma ética, né? Vocês escrevam aqui embaixo se tem ética ou não. Aí é com vocês. Uma lição e um recado para o futuro do país. As Forças Armadas não podem se envolver. Aliás, é lamentável. O que precisaria estar tendo agora era uma correção militar para falar da incompetência, porque nesse ponto eu concordo com o Mourão, que os métodos parecem ser, se não fosse trágico, seria cômico. O problema é que é trágico. Mas, tirando isso, o crime aqui é um crime comum, um crime de atentado ao Estado de Direito e às instituições. E, por isso, nesse caso, deve ser julgado pelo Supremo. Mas podem ter outros desvios que deveriam ser investigados complementarmente. Professor, sobre se condenado, né, pela tentativa de golpe, o Bolsonaro pode ser elegido por ainda Essa é mais boa. Com certeza. Eu acho que a inegibilidade será renovada pela condenação de um tribunal colegiado, né, numa ação penal. Ele tem ali a inegibilidade determinada por um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, mas agora, claro, se ele for denunciado e vier a ser condenado, com certeza ele vai ter mais tempo de inegibilidade. Tem como Seria bom, calcular hein? quantos? Não, Imagina ele mesmo condenando o cliente. Eu não posso dizer que eu não sou especialista em direito Tá certo, eleitoral, né? Tá mas certo. eu penso que a questão aqui é até Ó. mais grave, porque se nós estamos tendo pena de 17 anos para aquelas pessoas que invadiram o Senado, o Supremo Tribunal Federal, nós devemos ter aqui penas muito mais graves. Mínimo. Né? No mínimo eles vão dar para eles. Eu calculo num patamar de 20 a 22 anos. Portanto, nós temos aqui... Lascou-se. Para quem for Lascou-se. condenado, nós vamos ter aqui um cumprimento longo de prisão. Brando. Diga lá, professor. Só fazendo duas observações em intensidade à fala do Dr. Vilardi, né? E eu acho que ele está pontuando de maneira muito precisa e muito calma uma coisa que eu acho que é fundamental. Justiça não é vingança. A justiça tem que ser feita dentro dos trâmites, e quando ele diz que deve haver o contraditório, a defesa, as sustentações presenciais, eu acho que isso é fundamental. Em outro aspecto, depois aí o doutor Vilardi me corrija se eu estiver equivocado, mas quando houve a condenação do Lula em primeira instância, necessitou-se da condenação em segunda instância por um colegiado de magistrados. No caso em tela agora, que já se está no Supremo Tribunal Federal, a condenação, se porventura ocorrer, já é colegiada, me parece, porque são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, só fazendo essa observação, que eu acho fundamental essa ideia de que a justiça, ela não é vingança. O Brasil é um dos países que mais lincham no mundo. Sociologicamente falando, muita gente tem uma descrença no funcionamento das instituições. E agora se tem oportunidade de olhar com muita atenção e corrigir os rumos das instituições e daqueles que atentam contra o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Quer complementar, professor Vilardi? Não, é isso mesmo. Eu acho que, para além disso, eu estou defendendo uma punição rigorosa, mas, como disse o ministro Gilmar, nós temos um encontro marcado com a revisão dessa lei. Os tipos de golpe ao Estado de Direito e contra as instituições são muito próximos. Eu continuo criticando as penas que foram aplicadas para as pessoas que invadiram no 8 de janeiro, porque houve uma acumulação desses dois artigos. Então, se nós queremos virar a página, nós vamos enfrentar a narrativa de qualquer jeito. Isso não tem escapatória. Bolsonaro que assinou. Em campo, nas redes sociais. Mas para virar a página, nós temos Teu que ter uma cliente. condenação justa. E, portanto, nós temos que realmente encarar uma possível reforma dessa Lei de Segurança Nacional, fazer uma condenação bastante severa, mas respeitando de forma absoluta o direito de defesa, para que a gente possa realmente virar a página e ter aí um futuro para o Brasil com uma punição correta. É isso aí, pessoal. Vocês viram tudo isso que aconteceu? É isso aí. Não tem escapatória.
né? Ele só falou aquilo que todo mundo pensa, que tem que ser adequada para cada pessoa, né? As penalizações, ele coloca lá como o Bolsonaro como culpado do golpe, né? Porque indiretamente ele tá falando isso. Enfim, ele tá defendendo um golpista, né? De tudo que ele tá falando. Então, ele tem que rever bem o argumento dele, porque o próximo cliente dele vai ficar com o pé atrás, né? Ainda mais que ele vai perder nessa ação, né? Enorme e de grande repercussão nacional. Geralmente esses julgamentos são mais em portas fechadas, né, gente? Não desse tamanho, né? Não dessa repercussão. Quero saber o que vocês acham aqui embaixo desse advogado. Será que ele jogou os 8 milhões no lixo? Também não era dele, né? Ele tinha recebido por Pix, né? Bolsonaro só usa o dinheiro dos outros, que o dele ele não vai usar, é claro. É isso aí, pessoal. Um bom fim de semana e sem anistia. Essa semana que vem vai ser maravilhosa. Beijo, tchau.